Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu quero aproveitar esse momento também e cumprimentar os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando através do Facebook ou através do YouTube. Você aí que está sentado no sofá da sua casa, deitado na sua cama, que as bênçãos do Senhor o alcancem aí onde você estiver. Amigos, é muito bom estar aqui mais uma noite com vocês para nós darmos continuidade na série que nós começamos na semana passada. A série que tem como título Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu falei para vocês na semana passada que o grande objetivo de nós estudarmos a vida de Davi é para que através da experiência deste grande homem de Deus, nós também nos tornemos mulheres e homens segundo o coração de Deus. E como a concorrência diz, né, quando você vai assistir um segundo episódio, no episódio anterior, nós estudamos a primeira fase, o primeiro momento em que Davi aparece no texto bíblico. E a gente viu que em meio a uma grande nação, Deus viu um pequeno vilarejo, e dentro do pequeno vilarejo escolheu um rapazinho, chamado Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. E a gente entendeu que da mesma forma que Deus conhecia Davi, sabia quem ele era, e tinha um plano especial para a vida dele, Deus também conhece você, sabe quem você é, e tem um plano especial para você. E no momento em que você menos esperar, Deus vai te encontrar e realizar os sonhos que Ele tem para a sua vida. Tudo que nós precisamos fazer é nos colocarmos dispostos em suas mãos. E hoje nós iremos estudar o segundo episódio da vida de Davi. O segundo momento em que Davi aparece dentro do texto bíblico. Essa história está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 17. Então, se você tem aí sua Bíblia com você, se você tem seu smartphone, você pode abrir sua Bíblia aí e acompanhar um pouquinho do que a gente vai falar aqui nessa noite. E antes de a gente falar propriamente do tema em que nós iremos tratar hoje, eu queria perguntar algo para você. Você já teve que enfrentar grandes decisões e grandes dificuldades na sua vida? Eu acredito que sim, né? Todos nós que estamos aqui já passamos por momentos difíceis. Aliás, quem nasce automaticamente passará por esses momentos, porque ninguém nasce dentro de uma redoma de vidro blindado. Desde que a gente nasce, todos nós passamos por momentos difíceis, por situações desagradáveis, por circunstâncias que são difíceis de lidar. Eu me lembro a primeira vez que eu lidei com uma situação em que eu não sabia como resolver. Eu tinha 6 anos, eu estava na escola, e quando eu fui ao banheiro da escola, eu encontrei no banheiro 2 rapazes bem maiores do que eu, judiando e tratando mal um outro garotinho que era da minha classe. E eu me lembro quando eu vi aquela cena, eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto aquilo. E aqueles garotos bateram no menino menor e colocaram ele dentro do banheiro, trancaram a porta e fizeram outras maldades com ele. E eu fiquei chocado com aquela cena, e eu corri para fora do banheiro. E todas as vezes que eu me deparava com aqueles 2 rapazes, eu ficava assustado e sumia, fugia da presença deles. E acontece que na nossa vida, muitas vezes, a gente lida com os problemas dessa forma. A gente tenta fugir dos problemas, tenta fazer de conta que eles não existem. É assim que acontece muitas vezes. Mas a história de hoje fala sobre um grande desafio, uma grande batalha que foi travada no Antigo Testamento, mas que Deus deu a vitória para o servo dele. Antes de nós estudarmos o tema, eu queria apresentar para vocês algo interessante. Essa história que nós vamos estudar, ela é a batalha mais conhecida do Antigo Testamento registrada na Bíblia. E essa batalha, se algum de vocês viram o vídeo, viram o que eu falei, essa batalha ela não foi travada entre 2 exércitos, ela foi travada entre 2 pessoas. De um lado estava um gigante forte e poderoso, e do outro lado estava um anão. Mas, como eu disse, espera um pouco aí, não confunda as pessoas, o gigante talvez não seja quem você está pensando. O gigante dessa história não é Golias. O gigante dessa história é Davi, porque Davi confiava em Deus e o anão era o Golias. E o título da mensagem desse segundo episódio é Coração que Confia. E o objetivo dessa mensagem é que no final você também aprenda plenamente a confiar em Deus, através daquilo que Davi experimentou naquela experiência tão maravilhosa. Eu queria mostrar para vocês agora algumas imagens para que você situe-se geograficamente no lugar que aconteceu essa batalha. Vocês estão vendo aí agora uma imagem real, atual, de como é o Vale de Elá, o lugar onde aconteceu a batalha de Davi contra Golias. Do lado esquerdo aí do seu mapa que você tem aí na sua frente, você vai ver que é o lugar do acampamento de Israel.
E do lado direito, aqui do outro lado, você vai ver o acampamento dos filisteus. E no meio está o vale, que foi o lugar onde aconteceu a batalha. O vale de Elá, ele tem aproximadamente 1,5 km de extensão, de largura. E ele fica 23 quilômetros distante da cidade de Belém, melhor dizendo. Que foi a cidade onde Davi estava quando recebeu a incumbência do pai dele para ir até o local da batalha. Isso equivaleria mais ou menos a umas 5 a 6 horas de caminhada, que foi o tempo que Davi levou para sair do lugar onde ele estava até chegar ao lugar da batalha. Agora eu quero mostrar para vocês uma segunda imagem desse lugar, uma imagem agora de cima, mais panorâmica, para que você mais uma vez tenha uma visão do local. Você pode ver que hoje o lugar que aconteceu a batalha é um lugar de plantação. Lá eles fazem plantio hoje, e é esse lugar aí que vocês estão vendo. E eu também trouxe uma terceira imagem que quero mostrar agora para vocês, que é o lugar onde estava acampado o exército de Israel. O exército de Israel estava acampado em cima desse monte, dessa colina que vocês estão vendo. Aqui desse lado vocês veem um caminho que desce. Provavelmente foi esse caminho pelo qual Davi desceu para enfrentar o gigante. E logo abaixo ali, vocês percebem uma marcação que está escrito Ribeiro de Elá. Foi desse ribeiro aí que Davi pegou as 5 pedrinhas para guerrear contra o gigante. E para que fique mais fácil ainda a sua visualização do ribeiro, eu trouxe também uma imagem, um close aí do ribeiro, para que você possa ver. Essa imagem aí, que você vai ver agora, é uma imagem do ribeiro, e talvez você fale assim, pastor, mas o ribeiro secou? Deixa eu contar para você, esse ribeiro aí, ele é um ribeiro sazonal. Ele só tem água num período específico do ano. A maior parte do ano ele não tem água, ele só tem água nos períodos de chuva. Mas por que eu trouxe uma foto dele seco para você? Para que você consiga visualizar ali que esse ribeiro é lotado de pedras. Então era fácil que Davi encontrasse ali 5 pedras lisas que ele procurava para enfrentar o gigante. E agora que você já tem uma noção básica aí de como é esse lugar geograficamente, vai facilitar para que na medida que a gente faça o nosso estudo aqui, você entenda como foi que aconteceu essa tão importante batalha. Essa cena do capítulo 17 de 2 Samuel, ela é uma cena muito conhecida, as crianças gostam muito dela, mas ela também traz lições valiosas para nós que vivemos nos dias atuais. Depois daquele momento em que Davi é ungido por Samuel, e hoje de manhã vocês até estudaram um pouquinho sobre Samuel, quem estava aí, né? Quando Davi é ungido por Samuel, depois daquela cena, essa batalha acontece mais ou menos um ano e meio depois da unção. Só que nesse curto período de tempo, Davi viveu experiências que ele achava que nunca viveria. Saul ficou sabendo que Davi tocava harpa e convidou Davi para que fosse até o templo, até o palácio, melhor dizendo. E durante aqueles dias, Davi conviveu um pouquinho com o rei. Soube como eram os desafios, as lutas, as batalhas que o rei enfrentava, mas sempre que sobrava um tempo, Davi voltava para o campo no cuidado com suas ovelhas. E num determinado dia, ele recebe de seu pai uma incumbência especial. Jessé já estava bem velhinho, e os 3 filhos maiores de Jessé tinham ido até o vale de Elá para participarem daquela grande batalha que estava acontecendo contra os maiores inimigos do povo de Israel, que eram os filisteus. E Jessé, com seu coração apertado, sem saber como os filhos maiores estavam, chamou Davi e disse, Davi, eu tenho uma função, uma incumbência para você. Eu quero que você vá lá até o vale de Elá, no lugar da batalha, e eu quero que você veja como seus irmãos estão e me traga notícias, eu estou preocupado. E eu vou te dar uma tarefa a mais. Eu quero que você leve queijo para os oficiais, para agradá-los, e leve pão para os seus irmãos. E amigos, essa era uma tarefa extremamente simples. Mas o que Jessé não sabia era que Deus havia confiado a Davi uma tarefa muito maior. E aqui já vem a primeira lição do nosso encontro dessa noite. Realize suas pequenas atividades, as pequenas tarefas que vêm à sua mão, com dedicação, com esmero, dando o melhor de si, porque é possível e provável que através das pequenas coisas, Deus esteja te preparando para coisas muito maiores. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi então faz aquela viagem de 23 quilômetros, e quando Davi chega ali no Vale de Elá, ele se depara com uma cena totalmente diversa daquilo que ele esperava. Quando ele chega, a Bíblia diz que os exércitos estavam se alinhando para a batalha. E ao se aproximar da cena, imagine um rapaz curioso, né? Diz a Bíblia que ele larga ali o pão e o queijo e vai correndo para ver o que estava acontecendo. E eu acho que na cabeça dele ele pensou, agora eu vou ver um cenário de guerra. Mas quando ele chegou não era aquilo que ele viu. Ao contrário, ele percebeu que havia um medo, um temor, um desespero por parte dos soldados israelitas. E ele não entendeu por que aquilo estava acontecendo. E conforme ele observava a cena,
logo ele descobriu do que se tratava. Um gigante, o maior guerreiro dos filisteus, de aproximadamente 3 metros de altura, se aproximou do acampamento israelita e começou a desferir contra eles acusações e um pedido de guerra. O gigante dizia, em outras palavras, mais ou menos assim: olha, israelitas, não é necessário que todo o exército batalhe e que ocorram tantas mortes. Vamos simplificar isso. Eu sou o maior guerreiro dos filisteus. Mandem para lutar contra mim o maior guerreiro de vocês. E aí quem ganhar a batalha, seu exército ganhou. Quem perdeu, seu exército perdeu. E nós vamos, através dessa batalha, identificar se os deuses dos filisteus são maiores ou se o Deus de Israel é o maior. Era essa a proposta do gigante. E era algo muito comum naquela época. Muitas batalhas eram travadas dessa forma. Só que o problema é que, nesse momento, os soldados israelitas ficaram apavorados diante do gigante. E nesse momento, amigos, eu queria que você tivesse em mente aquilo que nós estudamos na semana passada, aquele texto que diz assim, que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus olha para quê? Para o coração. Então os soldados israelitas agora estão diante daquela cena. Davi também está ali. Mas o que acontece agora me chama muita atenção, e eu quero chamar agora, esse momento, a sua atenção para as palavras dos soldados israelitas diante do gigante. O primeiro texto que eu quero ler hoje com vocês está registrado no verso 11 de 1 Samuel, capítulo 17. Ele diz assim, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eu acho interessante que o escritor da Bíblia aqui diz que eles não só estavam espantados, mas eles temiam muito. Nós diríamos, talvez, na nossa linguagem coloquial e popular, que eles estavam morrendo de medo do gigante. E não era para menos, amigos. Eu vou tentar aqui explicar numa linguagem mais simples para vocês o que era aquele gigante. Além de Golias ter proporcionalmente 3 metros de altura, ser extremamente forte, um guerreiro extremamente experiente, se não bastasse tudo isso, a Bíblia dá algumas descrições do que é que o Golias usava para se defender. A armadura, por exemplo, de Golias, era uma espécie de lona com argolas de cobre e que permeavam toda a sua armadura. E essas argolas impediam que qualquer flecha, que qualquer lança que fosse jogada contra o gigante penetrasse para dentro do seu coração, para dentro do seu corpo. Era uma armadura pesada. Para vocês terem uma ideia, essa armadura pesava, em média, 80 a 90 quilos, a armadura de Golias. É o peso que a Bíblia diz. Fora isso, a Bíblia também diz que ele tinha uma lança. E a lança de Golias era uma lança tão grande, tão pesada, que só a ponta da lança de Golias pesava mais ou menos de 8 a 9 quilos. Só a ponta da lança. Imagine o tamanho dessa lança. Ele usava também caneleiras de bronze. E fora tudo isso, a Bíblia ainda diz que ia um escudeiro na frente dele, segurando o escudo, mais ou menos do tamanho de um ser humano, para protegê-lo de qualquer dardo, de qualquer flecha, de qualquer coisa que tacassem contra o gigante. Então, amigos, vamos ser sinceros, a cena era realmente assustadora. As desvantagens ficavam todas do lado daquele que ousasse desafiar aquele gigante. Era totalmente fora da razão e do senso comum de uma pessoa, na sua própria razão, no seu próprio sentido, ter a coragem de enfrentar um gigante como aquele. Só que aí, amigos, eu queria chamar a atenção de vocês porque está escrito no verso 16. O verso 16, ele tem algo que me chama a atenção, que ele diz o seguinte, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. Todos os dias, de manhã e à tarde, constantemente, os soldados israelitas estavam ouvindo diariamente, a todo tempo, a cada instante, os desafios diários do gigante. E amigos, se a gente parar para pensar, é justamente isso que acontece conosco nas nossas batalhas da vida. Os nossos medos e preocupações, eles não se apresentam apenas uma vez e vão embora. Muitas vezes eles ficam nos atormentando pela manhã e pela noite. Eles aparecem na hora que você acorda, aparecem novamente durante o dia, aparecem novamente na hora que você vai dormir. E eles implacavelmente estão o tempo todo querendo tirar a sua atenção de Deus e colocar sua atenção e seu foco no problema. O gigante que vocês enfrentam na vida de vocês,
Eles podem não possuir uma espada e uma lança, como era no caso desse gigante aqui. Mas muitos de vocês têm enfrentado no dia a dia o gigante que ostenta a espada do abandono, do sofrimento, do abuso sexual, do desespero. O seu gigante não está desfilando no vale de Elá, mas muitas vezes o seu gigante desfila dentro do seu escritório, dentro do seu quarto quando você está sozinho. Ele desfila dentro da sua sala de aula e a todo momento quer apresentar suas armadilhas, suas técnicas, as coisas que tem fundamentado para tentar te desviar dos planos que Deus tem para a sua vida. Esses são os gigantes que dia após dia se levantam sobre nós, de manhã e pela noite, tentando tirar o nosso real foco que deve estar em Deus. E amigos, não era para menos. Depois de 40 dias ouvindo pela manhã e pela tarde, todos os dias o gigante, se você ler todo o capítulo 17, você vai perceber algo notório. O povo de Israel havia se concentrado no gigante. Quando a gente lê, por exemplo, o verso 24 e o começo do verso 25, a gente percebe algo bem interessante. Ele diz assim, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. O texto diz que eles temiam grandemente e fugiam de diante do gigante. E eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Davi chegando, olhando o momento da batalha, observando o exército israelita e de repente os soldados israelitas começam a correr. Um entra para dentro da barraca, o outro se esconde em algum lugar e Davi começa a observar aquela cena e pensar o que está acontecendo, por que eles estão fugindo dessa forma. Mas quando nós lemos o texto sem atenção, a gente não consegue captar o que estava acontecendo. Mas se você prestar atenção no verso 25, você vai perceber que na fala do texto bíblico e dos soldados, eles dizem assim, vistes aquele homem que fez o quê? Que subiu? Subiu como assim? Vou te explicar como que ele subiu. Ele estava lá no monte onde os filisteus estavam acampados, perto de Socó. Ele desce o monte, atravessa a campina, e agora ele sobe. Se ele está subindo aonde? Só tem um lugar para ele subir, que não seja o monte em que ele estava. Qual é o lugar? O monte em que os soldados israelitas estavam acampados. Golias era totalmente ousado. Ele atravessou a campina e começou agora a marchar vigorosamente em direção aos soldados israelitas. E quando os soldados israelitas viram aquela cena, ficaram apavorados e começaram a fugir. E é justamente por isso, meus queridos amigos, que nós não podemos tolerar os gigantes na nossa vida. Nós não podemos tolerar as tentações, os inimigos que se levantam diariamente, o medo, a preocupação, porque se nós toleramos os gigantes, sem que nós nos dermos conta disso, eles começam a invadir o território da nossa vida, começam a tomar controle da nossa família, controle do nosso trabalho, controle do nosso psicológico, até o momento em que nós não sabemos mais o que fazer. Se você não controlar o gigante e não dominá-lo e não vencê-lo, ele te controlará, ele te dominará e ele te vencerá. Era isso que estava acontecendo com os soldados israelitas. Mas eu quero chamar a atenção agora de vocês para o foco deles. Porque o texto diz assim, que eles falam, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Se você reparar em todos os versos do capítulo 17, até o verso 25, sabe o que você vai descobrir? Que a todo momento os soldados israelitas falavam do gigante, do tamanho do gigante, do peso do gigante, da armadura do gigante, da lança do gigante, e eles haviam se tornado especialistas no gigante. Eles pensavam tanto no gigante e falavam tanto sobre o gigante que haviam se esquecido de que acima de qualquer gigante, de que acima de qualquer desafio que venha sobre a sua vida, há um Deus que é maior, há um Deus que está no controle de tudo e Ele pode te dar vitória nas circunstâncias. Mas quando nós nos fixamos no inimigo, quando nós nos concentramos no problema, os problemas se agigantam diante de nós. As tentações parecem maiores do que são de verdade. E nós acabamos nos esquecendo de que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Não se concentre no gigante, não se concentre nos problemas, não se concentre nas tentações, porque o exército de Israel caía e temia diante do gigante, porque faziam justamente isso. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante aqui nessa história é como que
a concentração do gigante faz com que nós percamos a confiança em Deus e também a autoconfiança. Eu me lembro de uma história bíblica em que Jesus vinha caminhando sobre as águas. Vocês lembram dessa história? Estava acontecendo uma tempestade, Jesus estava na beira da praia, viu o barquinho dos discípulos rodopiando, sendo açoitado pelas ondas, e Jesus decide então ir andando sobre as águas. Quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, ficam apavorados, pensam que era um fantasma, e Jesus fala, não, sou eu. E quando Pedro reconhece Jesus, Pedro, que era o mais impetuoso de todos, ele teve coragem para fazer algo que nenhum de nós nunca fizemos e talvez nunca faremos. Ele teve coragem de andar sobre as águas. Falou, Senhor, manda ir me ter contigo. Jesus falou, vem. E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Algo fantástico, nenhum de nós fizemos isso. Mas no momento em que Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro começou em algum determinado momento tirar seus olhos de Jesus e começar a fixar os seus olhos nos ventos, nos mares, nas ondas que estavam cercando ele. E em algum determinado momento, ao tirar os olhos de Jesus e se concentrar na tempestade, diz a Bíblia que Pedro afundou. E é exatamente isso que acontece com você e comigo. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e nos concentramos nas dificuldades, nas tempestades, nas batalhas, nas lutas da vida, nós perdemos a nossa confiança em Deus e é aí que nós afundamos. Muitas vezes isso aconteceu na vida de Davi também, mas não nessa história aqui que nós estamos estudando. Então, se por um lado, os soldados israelitas estavam completamente focados no gigante, falando sobre o gigante e pensando no gigante, há um outro enredo que agora se manifesta nessa história. E eu sei que você conhece essa história como a história de Davi versus Golias. Mas eu queria mudar o nome dessa história para você a partir de hoje. Eu quero que as próximas vezes que você ler essa história na Bíblia, você não pense mais em Davi versus Golias. Eu quero que você pense em o foco em Deus versus o foco no gigante. E aqui está a diferença entre aquele que vence e aquele que perde. Entre o vencedor e o perdedor. Aquele que se foca em Deus versus aquele que está focado no gigante. Se por um lado, os soldados israelitas estavam completamente concentrados no gigante, por outro lado, Davi estava plena e completamente concentrado em Deus. E Davi recebe agora a habilidade de Deus para enxergar as coisas com o olhar divino. Porque Deus não vê como vê o homem, Deus não vê o exterior, e é por isso que o exterior de Golias não impressiona em nada Davi. No verso 26, você encontra as primeiras palavras de Davi, não só nesse capítulo. Essas são as primeiras palavras de Davi em toda a Bíblia. E eu quero que você preste atenção agora no foco de Davi, no que é que Davi estava concentrado. Ele diz assim, verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Se você ler as palavras de Davi, você percebe que Davi também viu o gigante. Mas ele não se concentrou no gigante, ele conseguiu enxergar além do gigante. E em sua fala, Davi cita, na última palavrinha do verso 26, o Deus vivo. E se você continuasse lendo a história de Davi, você ia perceber que a todo momento, nesse capítulo, Davi cita o Deus vivo. Ele fala nesse momento. Depois, no versículo 37, diante de Saul, ele fala de novo do Deus vivo. Depois, quando ele chega na presença do gigante, ele cita de novo o poder do Deus de Israel. Enquanto os soldados israelitas sabiam tudo sobre o gigante e eram especialistas no gigante, Davi sabia tudo sobre Deus e era especialista em Deus. Enquanto os soldados israelitas falavam da força do gigante e do poder do gigante, Davi falava sobre Deus e sobre o poder de Deus. Enquanto os soldados israelitas se intimidavam diante do gigante, Davi se fortalecia na força do seu Deus. Davi não temia o gigante, porque ele olhava além do gigante, ele olhava o poder do Deus do céu. E eu não sei se vocês repararam, mas Davi não cita Golias como gigante. E nem chama Golias de Golias. Ele chama de incircunciso filisteu. Está afrontando o Deus de Israel, quem ele pensa que é. Há um Deus vivo no céu, e eu acredito nesse Deus. E quem está com esse Deus, está com a onipotência. E a onipotência nunca pode perder uma batalha. E por isso eu não irei perder diante desse gigante. Era assim que Davi pensava. Ele olhava para Deus, e ele se concentrava o tempo todo em Deus. Ele pensava em Deus e no poder de Deus. Só que nesse momento da história, é inserido algo que eu acho interessante.
E é importante que você preste atenção nessa parte, porque todas as vezes que você for chamado por Deus, chamada por Deus, para empreender qualquer atividade no reino espiritual, vai acontecer isso aqui na sua vida também. A Bíblia diz que nesse momento aparece na cena, aparece na história, Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Vocês se lembram do Eliabe do episódio passado? Aquele que Samuel olhou e pensou, é esse, alto, forte, bonito, porte principesco, ele deve ser o novo rei. Aquele que eu falei para vocês que a aparência física assim, era bem parecido comigo, né? Vocês estão rindo aí, olha aí. Mas era um homem de bela aparência, só que Samuel naquele momento não conseguiu captar o que só o capítulo 17 demonstraria. Que Eliabe era alguém crítico, maldoso, que julgava o irmão, desprezava o irmão menor, alguém totalmente contrário àquilo que tem nos princípios bíblicos, aos conceitos divinos de um genuíno caráter. E Eliabe agora fala, Davi, o que você está fazendo aqui? Não era nem para você estar aqui, você está querendo se meter com a batalha? Você não é soldado, rapaz, você é cuidador de ovelha, vai lá para o campo. Com quem que você deixou as ovelhas do papai? E aliás, eu conheço teu coração, eu sei que você é maldoso e corrupto, Davi. E começa a atacar Davi, e falando para Davi as características que na realidade ele mesmo possuía. E por que eu estou contando isso para você? Porque como eu disse, todas as vezes que você tentar fazer um trabalho para Deus, vai se levantar na sua vida o irmão mais velho. Aquela pessoa que vai tentar de todas as formas te desanimar, que vai te criticar, que vai falar que você não presta para esse trabalho. Mas entenda que se Deus te chamou para uma tarefa, o mesmo Deus que te chamou é quem te habilita e quem te capacita. Só tem um detalhe, você precisa saber escolher as suas batalhas com sabedoria. O que Davi faz na hora que o irmão o acusa? Sabe o que ele faz? Ele não dá nem, como a gente diria hoje na linguagem popular, ele não deu nem moral. Ele só falou assim, Eliabe, eu só fiz uma pergunta. E ele virou as costas e se concentrou em quem era o genuíno inimigo dele. Só que o nosso problema é que quando as pessoas nos criticam, quando alguém fala mal de nós, sabe o que a gente faz? A gente perde o foco no verdadeiro inimigo e se concentra no inimigo errado. E tenta agora resolver, falar com a pessoa, brigar com a pessoa. E enquanto isso, o verdadeiro inimigo começa a ganhar espaço na nossa vida. Davi sabia com quem lutar e quem deixar de lado. E é isso que a gente precisa também aprender na nossa vida. Você não precisa de defensores humanos. Você não precisa se defender. A Bíblia diz que você tem um advogado no céu que te defende. Então não se concentre nas pessoas, se concentre na genuína batalha espiritual que você está travando na sua vida. E no trabalho e na missão que Deus te confiou para fazer. E Ele vai estar ao seu lado. Foi isso que Davi fez. E é isso que a gente deve fazer também. E aí a Bíblia diz que Saul fica sabendo da história. E levam Davi até Saul. E quando Davi chega na presença de Saul, Saul fala assim, Davi, por que você tem na cabeça, rapaz? Você é um moço. Lembra da palavrinha moço? Ela aparece de novo aqui na Bíblia. Aquilo que indica mais do que diferença de idade, indica diferença de posição também. Ele fala, você é só um moço. Ele é um guerreiro, e ele não é um qualquer guerreiro. Ele é o maior guerreiro que eu já vi na minha vida, Davi. E você não tem experiência, você vai guerrear contra o gigante? E eu quase que consigo imaginar Davi nesse momento, piscando e pensando assim, que gigante, Saul. O único gigante que eu tenho na minha vida é Deus. Golias é um anão perto de Deus. E agora Davi começa a explicar para Saul por que é que ele acreditava que ele venceria o gigante. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque deve ser também para você uma fonte de motivação quando você estiver enfrentando os seus momentos de dificuldades e de batalhas. Davi chega agora para Saul e fala assim, Saul, eu vou te explicar por que eu vou vencer o gigante. E você vai entender agora aquele momento que eu falei no episódio passado, o momento da solidão. O momento que está só você e Deus, o deserto, o lugar em que Davi cuidava das ovelhas. Davi fala, Saul, eu cuido das ovelhas de meu pai. E um dia veio um leão atacar as ovelhas. E o leão pegou a ovelha em sua boca e eu pedi força para Deus. Pulei diante do leão, agarrei a barba do leão, consegui livrar a ovelha da boca do leão e matei o leão. E não para por aí, Saul. Um outro dia veio um urso. E eu pedi força para Deus. Livrei a ovelha da boca do urso e matei o urso. E o mesmo Deus que me deu vitória contra o leão e contra o urso, Saul, é o Deus que me dará a vitória diante desse filisteu. Sabe por que Davi acreditava na vitória? Porque ele olhava para o passado
E se lembrava de quantas vezes Deus havia cuidado da vida dele, de quantas batalhas Deus já havia dado vitória para ele, de quantas vezes Deus o fortaleceu em meio aos momentos de dificuldades. E aquilo era uma certeza e segurança para Davi, de que o mesmo Deus que tinha guardado e protegido e dado forças para ele no passado, era o Deus que cuidava dele no presente e que daria força para ele na batalha que estava diante dele, diante do filisteu. Amigos, todas as vezes que vocês tiverem difíceis lutas e batalhas para enfrentar na vida de vocês, talvez você esteja enfrentando essas batalhas agora. Pare e pense. Olhe para a sua vida passada. Veja quantos problemas você já passou por sua vida, problemas dos quais você pensava que não conseguiria resolver, mas Deus te ajudou a resolver cada um deles. Você está aqui por causa disso. E o mesmo Deus que cuidou de você em todos os anos passados da sua vida, é o Deus que cuida de você hoje, que vai te ajudar a vencer as batalhas presentes, e não só as presentes, mas também as futuras, até que você chegue no destino final que Ele tem preparado para você, que é nas mansões celestiais. Sabe qual é o nosso problema? É que quando nós estamos diante das batalhas, nós geralmente esquecemos daquilo que nós deveríamos lembrar e nos lembramos daquilo que nós deveríamos esquecer. Mas Davi não. Ele sabia onde estava o foco dele e sabia quem era o Deus dele, porque ele havia vivido experiências maravilhosas com o Deus dele lá no lugar de solidão. Viva também essas experiências maravilhosas em Deus. Quando você se comunica com Deus, quando você comunga com Deus através da oração, do estudo da Bíblia, isso desenvolve no seu coração a confiança, para que nos momentos em que essas batalhas aparecerem na sua vida, você esteja fortificado para enfrentá-las no poder e na força do seu Deus. É assim que Davi fazia. E isso é que diferenciava Davi. Era pela confiança que aquele rapaz tinha em Deus, que ele também era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E é necessário que nós também desenvolvamos esse coração confiante no poder de Deus. O desfecho final dessa história, vocês conhecem? A Bíblia diz que Saul tenta colocar sua armadura em Davi. E sabe por que Saul aceitou colocar a armadura dele em Davi? Porque quem deveria batalhar contra o gigante era o próprio Saul. Saul era o mais alto de todos. A Bíblia diz que do ombro para cima ele era o mais alto. Então o que mais estava próximo da altura do gigante era Saul. E não para por aí. Saul era o guerreiro mais experiente. Saul era o rei do povo. Ele deveria tomar a iniciativa e enfrentar o gigante, mas Saul havia se tornado um covarde, porque havia perdido a confiança dele em Deus. Não caminhava mais com Deus. E muitas vezes nós nos tornamos covardes em nossas batalhas espirituais, porque perdemos a nossa confiança em Deus, porque deixamos de caminhar diariamente com Deus. Você tem dedicado tempo todos os dias para Deus na sua vida? Você tem feito aquilo que Jesus falou no belo sermão da montanha? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Davi fazia isso, e é por isso que ele confiava no Senhor. Ele disse no Salmo: de manhã ao meio-dia e ao pôr do sol, buscarei o nome do Senhor. Davi buscava constantemente ao Senhor, e é por isso que ele confiava. Quando Davi desce aquele vale, ele tira a armadura de si. Saul era alto, Davi era de estatura mediana, não coube nele a armadura. Ele tira a armadura, e na realidade Davi não precisava de armadura nenhuma. A armadura de Davi se chamava Deus. E ele se ajoelha na beira do vale de Elá. Todos estavam de pé, Davi estava de joelhos. Ele era o mais baixo, o menor de todos, o mais fraco aos olhos humanos, mas era o mais forte aos olhos de Deus. Ele escolhe 5 pedras e vai em direção ao local da batalha. Quando Davi chega no local da batalha, no vale de Elá, o gigante Golias olha e tenta encontrar quem era o grande guerreiro que havia ousado naquele 41º dia enfrentá-lo. E quando ele olha, vê apenas um rapaz, que estava de um lado com o seu cajado de pastor de ovelhas na mão, no outro lado com uma funda e 5 pedrinhas. Golias olha para Davi, ri da cena e diz assim: garoto, quem você pensa que eu sou? Você acha que eu sou um cão para vir contra mim com pau, com pedra? Você acha que eu sou um cachorro? Eu vou acabar com a sua raça, em outras palavras ele disse. Eu vou matar você, vou entregar sua carne para as aves do céu. E vocês vão ver que os deuses dos filisteus são maiores. E quando ele termina de fazer seu discurso, a Bíblia diz que Davi olha para ele e fala assim: Golias, você vem contra mim com espada, com escudo e com lança,
mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E diz o texto bíblico que naquele momento, o coração de Golias ficou totalmente irado. Davi disse assim: Golias, você hoje vai saber, e toda essa multidão de povos saberá, que há um Deus em Israel, e que Ele dá força para o seu povo no momento da batalha. E a Bíblia diz que Golias agora começa a correr velozmente, ferozmente na direção de Davi. E talvez a nossa tendência natural, como eu disse no começo, é quando os problemas vêm na nossa direção, nós queremos fugir dos nossos problemas, esconder as circunstâncias, esquecer daquilo que não queremos lembrar. Mas Davi pôde enfrentar aquele problema na confiança do Senhor. Ele não foge do problema. A Bíblia diz que ele corre de encontro ao gigante. E quando ele está chegando próximo ao gigante, vocês sabem, havia um silêncio sepulcral em todo o vale. Ninguém acreditava em Davi. Eu quase consigo imaginar nesse momento da história, os irmãos de Davi virando o rosto e pensando: é agora que o meu irmão vai morrer, o que eu vou falar para o meu pai? Mas eles estavam prestes a testemunhar uma das maiores manifestações de fé registradas dentro da Bíblia. A Bíblia diz que aquela pedra foi lançada com um poder sobrenatural. Porque o texto bíblico diz que a pedra foi encravada na testa do gigante. E o gigante caiu no chão. Davi pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante. E todos ficam apavorados diante daquela cena. Como era possível que aquilo estivesse acontecendo? Um garoto vencendo o gigante. Sabe, amigos, nós não precisamos temer diante dos problemas da vida. O nosso Deus é rocha e fortaleza. O nosso socorro bem presente em meio às tribulações. Davi escreveu isso: por isso não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Davi acreditava nesse Deus poderoso. Eu não sei se você reparou, mas nas falas de Davi, todas as vezes que Davi fala nesse capítulo, ele fala os exércitos do Deus vivo. O observador comum olhava para o vale e via um exército de Israel. Davi não. Davi podia, com os olhos da fé, contemplar milhares e milhares de pelotões, de exércitos celestiais que haviam sido enviados naquele momento para auxiliarem ao exército de Israel no momento da batalha. E é por isso que ele não precisava temer. Deus nunca te abandona nos seus momentos de batalha. Ele sempre está do seu lado para te ajudar, para te fortalecer e para te ajudar a superar todas as lutas que você tem que enfrentar na sua vida. Uma vez, quando eu morava no Rio de Janeiro, nós estávamos dando um estudo bíblico, minha esposa e eu, em uma comunidade onde tem o domínio do tráfico. E nós geralmente terminávamos esses estudos antes que anoitecesse, porque geralmente é à noite, alguns aqui são do Rio de Janeiro, sabem? Geralmente é à noite que acontecem os tiroteios e as guerras entre as facções. Naquele dia o estudo se estendeu um pouco mais, era final da tarde, estava anoitecendo, nós atravessamos a passarela da Avenida Brasil. E quando nós descíamos para o outro lado da passarela, nós vimos um rapaz que estava com uma faca mais ou menos desse tamanho na mão, uma faca bem grande. E não dava tempo de correr, não dava tempo de fazer nada. Eu lembro que eu só segurei na mão da minha esposa e falei assim: amor, ele está armado, vamos orar. Não tinha como correr, não dava para voltar as escadarias subindo, era uma escadaria grande. E aí naquele momento aquele rapaz pegou aquela arma com um olhar meio de lunático, veio fortemente na nossa direção, com impetuosidade, com a faca apontada para nós. E no momento que ele chega perto de nós, aconteceu algo que eu não esperava. Ele parou, o rosto dele começou a ficar meio pálido, ele olhou para cima de nós assustado. E de repente virou suas costas e saiu correndo. Eu não tenho dúvida, queridos amigos, que naquele dia Deus mandou o seu pelotão de exércitos celestiais para nos livrar naquele momento. E esses mesmos anjos de Deus estão todo momento ao lado de vocês. Deus tem exércitos e anjos preparados por Ele para te proteger nas lutas que você tem que enfrentar. Deus te dá o poder do Espírito Santo para você vencer as tentações. Não tema diante dos gigantes da vida. Não tema diante das suas batalhas espirituais. E sabe o que acontece no final dessa história? É que a fé de Davi e a confiança de Davi em Deus se torna uma fonte de motivação para que os outros soldados também acreditassem no poder de Deus. Porque diz a Bíblia que no momento em que o gigante sai, os soldados israelitas tomam vigor, tomam ânimo, voltam a confiar no poder de Deus. E naquele dia, o povo de Deus obteve sobre os soldados inimigos uma grande vitória. Sabe o que isso significa para nós? É
que quando você demonstra a sua confiança em Deus, quando você acredita no poder dele, a sua fé vai ser uma fonte de motivação para as outras pessoas, para que elas também aprendam a confiar no Senhor. Deus quer te usar para ser um instrumento dele, para levar o amor dele para aqueles que não conhecem. E por fim, queridos amigos, eu nunca termino nenhuma mensagem que eu faço sem falar sobre aquele que é o personagem central da Bíblia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A grande verdade é que todas as Escrituras falam sobre Jesus. E que de uma certa forma ou outra, todos nós que estamos aqui, somos ou já fomos em algum momento da nossa experiência e da nossa caminhada com Deus, como aqueles soldados israelitas, amedrontados diante das circunstâncias que nós passamos. Algumas dessas circunstâncias que você enfrentou pode estar relacionado com questão de saúde, outros com tentações, com provações, com batalhas espirituais. Mas deixa eu falar algo importante para você. Deus está do teu lado e Ele vai te dar a vitória. Os soldados israelitas precisavam de alguém que viesse de fora do exército para livrá-los das mãos daquele filisteu. E nós também precisávamos de alguém que viesse de fora para nos livrar das nossas batalhas que a gente tem que enfrentar todos os dias. E Ele veio. Um dia Ele deixou o seu trono no céu, veio até aqui esta terra, batalhou todas as batalhas que nós como seres humanos temos que enfrentar, mas com uma única diferença: Ele saiu vitorioso sobre todas elas. Se por um lado a batalha mais famosa, fisicamente falando, foi essa que nós estudamos hoje, a batalha que aconteceu no Vale de Elá, a batalha mais importante da história do universo, ela não aconteceu no Vale de Elá, ela aconteceu em um jardim, que se chamava Jardim do Getsêmani. Foi lá naquele jardim que o peso da culpa de todos os nossos pecados foi colocado sobre o Senhor Jesus. Foi lá naquele jardim que, ao sofrer a angústia da separação de Deus e o peso do seu e dos meus pecados, que a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue, mas Ele não desistiu. Quando as pessoas olhavam para Jesus na cruz e diziam: desça da cruz e creremos em Ti, Jesus tinha poder para descer da cruz. Mas sabe por que Jesus não desceu da cruz? Porque Ele pensou em você. Porque Ele sabia que se Ele levasse aquele propósito de te salvar até o fim, um dia Ele te veria redimido no reino que Ele tem preparado para você. E no dia em que Jesus morre na cruz do Calvário, a morte de Jesus foi a maior vitória conquistada por Deus diante do universo. Porque através da morte do Cordeiro de Deus, do nosso Salvador, é que nós podemos ter direito à vida. Por isso nós não precisamos temer o inimigo. Nós não precisamos temer o nosso adversário. Porque a batalha que nós estamos lutando contra um inimigo que já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Não tema as batalhas que vierem diante de você. Deus está cuidando de tudo. Ele é vencedor. E todos aqueles que se entregarem completamente a Jesus e confiarem suas vidas plenamente nas mãos do Senhor Jesus, também serão vencedores com Ele. O livro de Apocalipse, capítulo 14, traz a história daqueles que foram vencedores junto com o Cordeiro. E a Bíblia diz que nós estaremos um dia em pé sobre o Monte Sião, junto com aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele dia Jesus vai olhar para você e vai perceber que todo o sacrifício dele não foi em vão. O capítulo que eu mais gosto da Bíblia é o capítulo de Isaías, capítulo 53. Se você tiver a oportunidade, em algum momento, leia. Esse capítulo foi escrito 720 anos antes de que Jesus viesse à Terra. Mas lá naquele capítulo, Isaías escreve o que se passava na mente de Jesus e que o levou a sofrer todas as dores que ele sofreu na cruz. E o verso que eu mais gosto daquele capítulo são os versos 11 e 12, que dizem mais ou menos assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, pelo seu sangue, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe quem é o fruto do trabalho de Jesus? É você. E naquele dia que Jesus te ver transformado no reino que Ele tem preparado para você, Jesus vai ter certeza de que o sacrifício dele valeu a pena. Mas hoje você precisa se entregar por completo a Jesus. Você precisa buscar esse coração que confia. E para finalizar, amigos, queria fazer um breve resumo. Em primeiro lugar, não olhe para os desafios e se fixe nele. Em segundo lugar,
Olhe acima dos gigantes e das batalhas da vida e enxergue a Deus. Em terceiro lugar, não se demore em lutar contra aqueles que não são os seus inimigos de verdade. Concentre-se na verdadeira batalha. Em quarto lugar, lembre-se sempre das vitórias que Deus te concedeu no passado, para que elas sejam uma fonte de motivação para você nas batalhas presentes e também nas batalhas futuras. E em quinto e último lugar, enfrente o inimigo no poder de Deus. A vitória de Jesus é a sua vitória, então apenas confie. Quantos de vocês hoje gostariam de, assim como Davi, ter um coração que confia? Quem aqui gostaria de ter esse coração? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. E Deus está disposto a dar esse dom a cada um de vocês. Pode ser que em meio às batalhas que vocês tenham na vida, algumas vezes vocês se firam. Pode ser que algumas vezes em meio às batalhas da vida vocês caem. Mas lembre-se que a mão de Jesus sempre estará estendida para levantá-los em seus momentos de angústias. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Pois dentro da armadura só um menino há.
Oremos. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado por essa história maravilhosa registrada na Bíblia. Obrigado porque através do testemunho de fé de Davi, nós aprendemos que também podemos confiar no Teu poder. E obrigado, Senhor, porque quando nos sentimos amedrontados e fracos em meio às batalhas da vida, nós podemos nos lembrar que alguém que era o Rei do Universo se fez fraco em nosso lugar e venceu todas as batalhas por nós, e por isso nós não precisamos temer. E como foi cantado agora, Senhor, que ao cair, nós oremos a Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor nos dará a vitória e nos auxiliará a nos levantarmos no poder e na força do Senhor. Dá-nos a Tua bênção, esteja ao nosso lado no decorrer dessa semana e traga-nos de volta aqui na semana que vem para a continuidade desse programa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Pois dentro